Pai, o que é lava-pés? Boa pergunta. Vamos pegar a Bíblia para ver? Pera aí. Ó, vamos abrir aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos achar. 1 ao 15. Vai falar assim, ó. Presta atenção. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Chega então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lava meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse então: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de lavar, porque já está inteiramente puro. Vós também estáis puro, mas não todos. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Então, filho, assim, na época de Jesus, os anfitriões das casas, eles recebiam seus amigos, não todos, não é muita gente, mas os mais íntimos, para realizar ali uma ceia, o Shabá, tá? E naquela época era comum que as pessoas, elas andavam de sandálias, e não tinha asfalto naquela época. Então era normal, era comum que os pés das pessoas ficavam sujos, né, de poeira das estradas. Tanto é que tem uma passagem, não sei se você vai lembrar, que quando Jesus manda os discípulos lá para anunciar o evangelho, ele fala assim: naquelas cidades em que vocês não forem acolhidos, sacode a poeira dos seus pés, sacode a poeira dos pés das sandálias, em sinal de protesto contra essas pessoas. Sinal que os pés das pessoas ficavam sujos naquela época, né? Então era comum, era de costume, até por educação mesmo, que antes das pessoas se sentarem à mesa lá do anfitrião para fazer a refeição, que elas lavassem os pés. E quem lavava os pés daquelas pessoas era o servo daquele anfitrião, do senhor da casa. Mas não era um servo qualquer, era o último dos servos. É aquele mais indigno, aquele que fazia as piores coisas. Era para essa pessoa que era colocada a função de lavar o pé das visitas, tá? E outra coisa interessante é que o servo, ele lavava o pé das pessoas, mas ele não tirava a sandália das pessoas. Quem tirava as sandálias eram os próprios convidados. Sabe por quê? Porque tirar a sandália, desatar a sandália, era uma coisa tão humilhante, mas tão humilhante, que até para o servo, até para o escravo, seria uma coisa horrível de se fazer. Então, só assim, para colocar aqui como parênteses na história que eu estou te contando, lembra lá de João Batista, quando ele anunciava que Jesus viria? Ele falava assim: ó, eu vos batizo com água, mas virá aquele depois de mim que vos batizará com o Espírito, e eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Então ele se coloca numa posição do pior dos piores dos escravos diante de Jesus. Tamanha, tipo assim, a posição de humilhação que ele se colocou diante da grandeza do Senhor, tá? Agora sim, voltando na história que eu estou te contando. Nessa ocasião do lava-pés, imagina que Jesus, ele estava vivendo um momento de angústia, uma angústia pura, porque ele já sabia aquilo que ele iria enfrentar. Aquela lá ia ser a última ceia dele, a última refeição dele. Depois daquilo, ele seria entregue na morte, ele sabia tudo que ia sofrer. Então imagina como estava o coração dele angustiado. Ele, há pouco tempo, assim, se você começar a ler alguns versículos anteriores, ele já falava que ele ia ser traído por alguém. Então ele estava num momento ali, ó, de conflito, de angústia, de solidão, de tristeza, sabendo que daqui a pouquinho ele ia morrer, né? Só que ele faz uma coisa muito interessante. Imagina assim, que qualquer um de nós, se você soubesse, você mesmo, se você soubesse, se você recebesse uma pior notícia do seu médico: olha, você tem um dia de vida, você tem horas de vida.
cara, você faria qualquer coisa. Eu vou aproveitar minha vida ao máximo, ao último, para aproveitar esses últimos momentinhos de vida que eu tenho. Jesus não. Jesus, ele sabia que ia acontecer, sabia que ele ia morrer. E sabe o que ele faz? Ele se coloca na posição do pior dos servos, do último dos servos. Ele pega lá os seus amigos, os seus discípulos, e ele mesmo lava o pé de cada um deles, colocando-se para nós como completa entrega, como completa humilhação, como completa simplicidade. Aí, para você ver, Pedro olha essa situação e fala: pô, Jesus, o senhor não, o senhor jamais vai me lavar os pés. O que Jesus fala para ele? Pedro, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Por que Jesus falou isso? Simplesmente porque Pedro tinha que estar com os pés limpos para participar dessa ceia. Qual ceia? A última ceia. O próprio corpo, o próprio sangue do Senhor que seria entregue na cruz para a nossa salvação. Então Pedro deveria estar puro, deveria estar entregue, porque ali Jesus estaria se entregando. Eis meu corpo, tomai e comei, eis meu sangue, tomai e bebei. Jesus então nos mostra: se você quer me seguir, se você quer vencer, se você quer sentar no trono comigo, seja primeiro o último dos servos. Se você quer estar lá em cima, no topo do pódio, esteja primeiro lá em cima, no alto do Calvário. Se você quer seguir comigo, você quer seguir o meu caminho, pegue a sua cruz e me siga. Porque eu sou o único, verdadeiro caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá aí o sentido do lava-pés. Então, se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo. Você está pronto para seguir esse caminho de Jesus? Deixar-se ser lavado os seus pés por Ele? Vem e me segue, vai também nas minhas outras redes sociais, @Filosano, você vai me achar em todas elas. Curte e compartilha bastante para que essa mensagem, nesse dia tão importante, possa chegar também na vida, na casa de mais pessoas. Combinado? Deus abençoe o seu dia, um ótimo lava-pés. Eu espero encontrar com você aqui amanhã, nessa sexta-feira santa. Deus te abençoe.